Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Daniel, professor de Geografia, e hoje nós vamos dar início a mais uma aula com a seguinte temática: território brasileiro, de arquipélago a continente. Nesse capítulo, pessoal, nós vamos nos aprofundar de como a chegada dos portugueses aqui no território brasileiro fez com que a nossa nação, este país, este local, tivesse diversas transformações profundas na sua estrutura, tanto na sua população quanto na sua economia, até chegar nos dias que nós temos hoje. Beleza, pessoal? Então, preste atenção na aula que nós vamos dar início a mais um conteúdo de geografia. Pessoal, primeiro de tudo, nós temos que lembrar que a chegada dos portugueses foi fundamental para que hoje o Brasil seja o que é, beleza? Mesmo sendo um país com diversas dificuldades, diversos defeitos, diversos problemas, mas hoje, pessoal, nós somos um país que é um dos representantes econômicos do planeta, tá certo? Quer queira ou quer não. Uma das maiores populações do planeta também, os países com maior contingente populacional, mais de 210 milhões de pessoas, uma economia muito forte, muito importante no planeta Terra, a agricultura que é muito representativa e com uma cultura muito diversificada, graças à vinda dos portugueses. Mas será que tudo são flores? Será que tudo que eles trouxeram aqui para o Brasil foram coisas boas? Será que teve algumas dificuldades que aconteceram? É isso que nós vamos tentar analisar aqui nesta aula, tá certo? Mas antes de tudo, nós temos que colocar aqui um fato antes da chegada dos portugueses no território brasileiro. Existia um acordo na Europa entre duas economias, dois países europeus importantes naquele período, para dividir o mundo de acordo com as suas expedições, de acordo com o seu alcance, tá certo? E essa divisão se deu o nome de Tratado de Tordesilhas. Beleza, pessoal? E o que foi o Tratado de Tordesilhas? Nada mais, nada menos do que a divisão do mundo entre dois países. Quais foram os países? Portugal e Espanha. E quando ocorreu esse Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas ocorreu no ano de 1494. Beleza? Ainda era século XV, pessoal. 1494, estas duas superpotências, para aquele período, já sabiam, ou não sabiam, será que eles sabiam ou não sabiam, da existência de muito mais território além do europeu, do africano e do asiático. As Américas, pessoal, eram um território a se descobrir. Eles, teoricamente, nunca tinham chegado lá, não sabiam da existência das Américas. Mas, no ano de 1494, o Tratado de Tordesilhas passou a dividir esses novos territórios. Mas como? O Brasil foi descoberto quando? 1500. Tá certo? Em 1500, teoricamente, o Brasil foi descoberto. Só que ele foi descoberto mesmo, pessoal. Quando eles chegaram aqui, os portugueses chegaram, eles encontraram diversos povos nativos, que eles deram o nome de índios. Beleza? Por que eles deram o nome de índios? Porque justamente o caminho que eles fizeram aqui, eles pensavam que fazia parte da Ásia, era o país que eles estavam descobrindo agora, que era a Índia. Mas era a Índia mesmo? Não, não era a Índia. Era um novo território, eram as Américas. Tá certo, pessoal? Só que como eles não sabiam, teoricamente, né, eles deram o nome dos nativos de lá de índios. Beleza? E como explicar para a população europeia que quilômetros e quilômetros distantes da Europa, atravessando o mar, demorava mais ou menos 2 meses para atravessar o mar do Oceano Atlântico, existiam pessoas lá. Então, teoricamente, o continente americano ele foi descoberto ou somente ele foi reavisto pelos europeus? Porque existiam pessoas no continente americano, existiam pessoas no Brasil, existiam diversas civilizações naquele território, tá certo? Povos com costumes diferentes, com línguas diferentes,
Eles conheciam aquele vasto território e as formas de sobreviver naquele território. Tá certo, pessoal? Isso é algo a se pontuar antes da gente falar sobre descoberta. Porque, querendo ou não, já existiam pessoas aqui. O território já estava praticamente desbravado por eles, não pelos europeus. Mas os europeus lá, os portugueses, os espanhóis, chegaram lá, não, nós descobrimos algo novo. Mas nós sabemos que não foi bem assim, tá certo? E fica essa dúvida aqui, será que eles sabiam ou não da existência aqui do território americano? Tá certo? Eles já dividiam antes mesmo de chegar, beleza? E o Tratado de Tordesilhas, pessoal, dividiu pelo menos a América em duas partes. Uma de domínio português e a outra de domínio espanhol. Beleza? Aqui eu vou destacar somente o Brasil, tá certo, pessoal? Mas tudo além do Brasil, além do litoral brasileiro, seria de domínio espanhol. Beleza? Mas essa parte litorânea brasileira, até adentrando um pouco, pertencia aos portugueses. Ok? E por que Portugal escolheu essa parte no litorâneo? Justamente porque eles já tinham esse costume, eles já eram um povo que estava naquela península ibérica. Aqui não dá para desenhar, mas é um território muito pequeno voltado para o Oceano Atlântico. Então eles já tinham esse costume, essa cultura da navegação, de depender do mar, da pesca, tá certo? Isso facilitou eles darem um pontapé inicial nesse processo de desbravamento de outros continentes, tá certo? Justamente essa potencialidade que eles tinham, eles aproveitaram a seu favor. Se nós conseguimos, somos um povo que depende do mar, vamos aproveitar e ver o que tem além do que a gente já está acostumado a alcançar, tá certo? E foi assim que eles começaram a dar esses pontapés iniciais em busca de novos continentes, em busca de novos horizontes, beleza? E lembrando, pessoal, que nesse período aqui, nós estávamos no auge do período mercantilista europeu. O que era o período mercantilista? Nada mais nada menos do que um momento de transição entre o capitalismo e o feudalismo. Estávamos saindo do feudalismo europeu aqui e dando início ao capitalismo da forma primordial, tá certo? Os mercantilistas, eles iam em busca de novos territórios para conquistar riquezas, para dominar povos, para conseguir riquezas e levar para o seu local de origem, tá certo, pessoal? O que mais eles queriam quando chegavam em um novo território? Os metais preciosos. Quais eram os metais preciosos principais? Cadê? Ouro, prata, ouro e prata. Se eles conseguissem ouro e a prata, eles já ficavam extremamente satisfeitos. Tá certo? 1500 teve o descobrimento do Brasil pelos portugueses. Eles chegaram aqui, não imaginavam que o território que eles estavam descobrindo, que eles estavam chegando, era gigantesco. Era um dos maiores, iria se tornar um dos maiores países do planeta. Tá certo, pessoal? Eles não tinham essa noção. Somente anos depois, com idas e vindas dessas naus portuguesas ao território brasileiro, ao litoral brasileiro, eles foram desbravando meio que inicialmente esse território e vendo o tamanho dele, a proporção dele. É gigantesco, com muitos povos nativos aqui, tá certo? Então eles imaginavam que aqui no território brasileiro existia muito ouro, muita prata, muitas riquezas naturais que eles poderiam conquistar. Só que eles chegavam no litoral e não encontravam nada, tá certo? Nada assim de metais preciosos. Qual foi o primeiro produto que eles encontraram assim que chegaram no território brasileiro? Justamente o pau-brasil. Aqui não tinha ouro prata. Encontrou o quê? Pau
Brasil. Foi justamente este vegetal aqui, esta plantinha aqui, que deu o nome ao território, devido à grande presença dele e a sua cor específica, era vermelho, assim como a pele dos nativos daqui, beleza? Então aqui ficou o território brasileiro, o Brasil. O Brasil substituiu momentaneamente o ouro e a prata que os portugueses não encontraram aqui deste território, beleza, pessoal? Então, começou a se explorar o Brasil, foi o primeiro momento de comunicação do Brasil com a Europa, foi na exploração do pau-brasil. Mas como os portugueses exploraram o pau-brasil? Será que eles tinham as ferramentas necessárias para isso? Inicialmente, eles não vieram atrás do pau-brasil. Depois de muito tempo vendo as potencialidades dele, vendo que ele poderia ser comercializado na Europa e que eles poderiam ganhar muito dinheiro com isso, começou a chegar várias expedições no Brasil anos depois, a fim de extrair o pau-brasil e levar para a Europa. Só que somente os portugueses, vindo naqueles navios, passando 2 meses, passando fome, chegando cheio de doenças, chegando fragilizado, eles não iriam conseguir tirar para o Brasil de uma forma efetiva e carregar e levar para Portugal sem problema nenhum. Eles tinham que contar com o trabalho dos indígenas. E esse trabalho, inicialmente, era de bom grado. Só que depois ele começou a ser forçado. Tá certo, pessoal? E foi aí que começou a desandar o negócio no Brasil. Tá certo? Devido à tentativa de escravidão dos indígenas. Eles não conseguiam, eles se rebelavam, eles se revoltavam. Tá certo? Isso dificultou esse processo de escravização dos indígenas no Brasil. Beleza, pessoal? Mas, inicialmente, a economia do Brasil, a economia brasileira, juntamente com Portugal, se deu pela extração do pau-brasil. Anos se passaram, anos vão passando, anos vêm, anos vão, e esse processo econômico ele vai começar a se diversificar. Os portugueses eles viam muita potencialidade aqui no território brasileiro, principalmente a fim das especiarias que existiam e que poderiam ser plantadas aqui no Brasil e que não são plantadas e que não existem em Portugal ou na Europa como um todo. Então eles começam a ocupar o território brasileiro efetivamente a partir de 1530. Vão ser feitas algumas benfeitorias no território brasileiro, como uma vila, um porto, pequenas casas para fazer uma vila de moradia portuguesa, um forte, tá certo? Tudo isso para ocupar o território brasileiro, para mostrar para outros países que o território brasileiro não estava desocupado, não é um território vazio, beleza? Mas por que eles fizeram isso, pessoal? Devido a essa potencialidade, ok? E também pela presença de outras nações que também tinham essa potencialidade de navegação muito forte lá na Europa. Exemplo disso, os ingleses, os franceses, os holandeses, além dos espanhóis, né? E dos portugueses. Eles deram um pontapé inicial aí. E sabendo da existência dessas potencialidades naturais do Brasil, essas outras nações, além de Portugal, começaram a chegar no Brasil e a querer dominar este território brasileiro, que era o território, na verdade, era um território português de nome Brasil. Beleza, pessoal? Em 1530 foram criadas as capitanias hereditárias para melhor administrar o novo território. O que eram as capitanias hereditárias? Eram porções do território brasileiro que eram passados de pai para filho e que inicialmente eram dados pelo rei de Portugal a alguns nobres que faziam parte do país Portugal. Tá certo, pessoal? Esses nobres tinham a missão de ocupar, de fazer benfeitorias e dividir esses valores que eram conquistados ali com o rei de Portugal, a fim de pagar
o uso da terra do rei, tá certo? Então, teoricamente, os dois sairiam ganhando. Por quê? O rei de Portugal ia garantir a presença portuguesa no novo território e os benfeitores, os donos das capitanias hereditárias, iriam conquistar mais riquezas explorando o novo território concedido pelo rei de Portugal. Beleza, pessoal? Isso foi uma parceria mútua. Só que o que eles queriam aqui, nessas capitanias? Ouro e prata. Inicialmente eles não conseguiram. Muitos e muitos anos depois foi que eles descobriram a presença de ouro e prata no Brasil. Inicialmente não foi isso. Então, para que não se dê uma viagem perdida, para que se aproveite muito bem o território, começou alguns ciclos econômicos no Brasil que contribuíram para essa ocupação, tá certo? O primeiro ciclo foi do açúcar, juntamente com o da pecuária. E logo depois a pecuária. O açúcar e a pecuária contribuíram para a formação e ocupação do território brasileiro. O açúcar, pessoal, era uma especiaria muito valiosa na Europa, muito valiosa, tá certo? Antes da presença do açúcar, uma curiosidade para vocês, os europeus utilizavam chumbo para deixar os seus alimentos um pouco mais doces, tá certo? Isso era extremamente prejudicial à saúde, e aqui o açúcar não. O açúcar ele é natural, ele poderia ser usado assim naquela época sem problema nenhum, tá certo? Então, os portugueses, os donos das capitanias hereditárias, eles começaram a ocupar o território brasileiro com plantações de açúcar, tá certo? E juntamente com o açúcar, o território brasileiro também começou a ser desbravado pela pecuária, criação de gado. Beleza, pessoal? Com a criação de gado, que precisa de um vasto território para que ele possa ser cuidado, tá certo? Uma pecuária extensiva, ele vai precisar de cada vez mais território, adentrar cada vez mais, sair de próximo ao litoral e entrar dentro do sertão, beleza? Foi o caminho do sertão ali. Mas só o sertão nordestino? Não. Foi nessa parte litorânea do Brasil. Eles começaram a adentrar. Inicialmente se deu no Nordeste, mas depois o gado começou a entrar tanto, que boa parte do território brasileiro começou a ultrapassar. Os domínios portugueses começaram a ser ultrapassados, tá certo? As capitanias hereditárias aqui, elas funcionavam, tá certo? Só que elas não obedeciam o Tratado de Tordesilhas, beleza? Elas ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas. Vocês podem ver aqui, ó. A pecuária, ela vai começar a adentrar cada vez mais. O açúcar fica bem próximo ao litoral. As especiarias, elas vão começar a adentrar cada vez mais aqui, ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. O café também, o ouro também, tudo isso vai contribuir para aumentar o domínio português dentro do novo território. Beleza, pessoal? O que mais? O café, pessoal, já vai se dar mais para o século XIX, tá certo? Principalmente no sudeste brasileiro. Em Minas Gerais, São Paulo, vão se destacar na produção de café, beleza? O ouro vai ser do século XVIII. O ouro, pessoal, foi o que os portugueses mais queriam encontrar no Brasil, beleza? E somente no século XVI, 2 séculos depois, eles conseguiram encontrar, beleza? Isso contribuiu para que a mudança da capital do Brasil, que era em Salvador, se desse aqui para o Rio de Janeiro, devido à proximidade das minas de ouro, que era no sudeste brasileiro, próximo a Minas Gerais, onde hoje é Minas Gerais, tá certo? Então, esses ciclos foram contribuindo para o avanço português dentro desse território, até chegar nos moldes que nós temos hoje. Especiarias, ouro, café, pecuária, o açúcar. Foram ciclos econômicos que aconteceram no Brasil e que contribuíram para esta formação, beleza? O Tratado de Tordesilhas, pessoal, ele vai chegar ao seu fim praticamente no século XVIII, beleza? E
Portugal vai administrar essa parte do território atual do Brasil, beleza? Anos depois ele vai começar a sofrer outras mudanças. Exemplo disso, a adição do Acre no Brasil. O Brasil ele vai perder o território da Cisplatina, que hoje é o Uruguai, tá certo? Ele vai começar a se modificar cada vez mais. E isso, hoje nós temos o Brasil atual, com os domínios atuais, com as fronteiras atuais, mas nós temos que lembrar que inicialmente o Brasil ele foi feito, ele foi produzido, ele foi conquistado pelos portugueses através do litoral, beleza? Inicialmente pelo Nordeste, de acordo com as potencialidades, principalmente na produção da cana-de-açúcar. Depois foram crescendo outras especialidades, ok, pessoal? E com isso eles foram adentrando cada vez mais nesse território e estabelecendo seus domínios. Um exemplo claro disso, pessoal, que de ultrapassagem do Tratado de Tordesilhas foi bem aqui, ó, onde é Belém do Pará. Através do rio Amazonas, os portugueses entravam com aqueles navios gigantescos dentro do rio Amazonas e foram estabelecendo seus domínios. Só que do rio Amazonas para dentro já era de domínio espanhol. Só que os portugueses, eu imaginava que a gente estava estabelecendo o Tratado de Tordesilhas a partir do território brasileiro, não sei quantas léguas para dentro, que é domínio espanhol, aqui a gente pode entrar. Só que isso aqui foi fundamental para estabelecer o domínio português no Brasil, onde hoje é o território brasileiro, onde hoje é a fronteira brasileira. Beleza, pessoal? Só que nós temos que lembrar que no Brasil existiam apenas alguns polos, algumas ilhas econômicas, tá certo? O que são essas ilhas econômicas? São as cidades que se destacavam de acordo com esses ciclos. O Brasil, ele não era integrado naquele período. Ele tinha algumas cidades, algumas localidades que tinham estas potencialidades para explorar esses produtos de acordo com os ciclos econômicos que aconteciam naquele período. Por exemplo, Minas Gerais vai se destacar como um polo, uma ilha, dentro do território brasileiro, na produção de ouro. E mais tarde vai se destacar na produção de café também. Ela se destacou também na produção agropecuária. Isso foi concentrando os domínios de Minas Gerais no território brasileiro. Você, quando ia para o Brasil, vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, algumas cidades do Nordeste, a exemplo disso, Recife, Olinda, Salvador, Fortaleza. São poucas cidades que vão se destacar dentro do território brasileiro que antes não era integrado. Cada uma conseguia caminhar com suas próprias pernas naquele período. Anos e anos depois ele vai ter esse processo de integração. Através de quê? Criação dos portos em cada uma dessas grandes cidades que vão se destacar, de rodovias, ferrovias. Tudo isso vai servir para a integração do território brasileiro, que vai se dar de um processo longo e demorado. Beleza, pessoal? Que coloquei algo de destaque aqui para a gente, que seria: o Brasil era considerado um arquipélago, ou seja, seu território era gigante, mas bastante fragmentado, sem conexões internas, agindo de forma independente. Mesmo com esse tamanho gigantesco, tamanho continental, o Brasil ele não era integrado, ele era considerado um arquipélago, com ilhas econômicas, ilhas de presença social de pessoas dentro do território brasileiro, que vão se destacar naquele período. Tá certo, pessoal? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do nosso conteúdo, do nosso pontapé inicial do livro 2. E até a próxima aula, tá certo? Estudem, fiquem com Deus.